Olá pessoal, eu estou trazendo hoje a Sandra Santos. Ela é uma das vencedoras do Prêmio Cláudia 2019 e a gente vai falar sobre esse trabalho social que ela faz bárbaro lá no Rio de Janeiro, mas também vamos conversar sobre questões como racismo, desigualdade social, o impacto da Covid sobre esses temas, enfim. A Sandra é uma pessoa de muito valor, tem muito a nos dizer e eu recomendo demais que você fique conosco depois da vinheta. Queria agradecer demais você ter aceitado o convite. A Sandra é uma líder comunitária no Rio de Janeiro super importante. Ela é a fundadora da Casa Mãe, que faz um trabalho social muito bonito. Ganhou o Prêmio Cláudia do ano passado, de 2019, exatamente por conta desse trabalho. E eu queria, então, que você contasse um pouquinho, Sandra, de como surgiu, você se apresentasse aqui, como surgiu a Casa Mãe, essa história tão bonita, foi uma sementinha que você começou. Há quanto tempo mesmo? Vamos fazer 9 anos agora em setembro. Bom dia, né? Em primeiro lugar, bom dia. Eu estou feliz de poder estar participando, contando um pouquinho da história da casa, né? A Casa Mãe Mulher surgiu em 2011, a partir da necessidade de ver mães de menores aglomerado na porta da unidade sem nenhuma condição de salubridade, sem nenhuma condição assim de respeito. Eu costumo falar da palavra respeito, de carinho, e sentadas à porta da unidade. Desculpa, Sandra, eu vou te interromper, mas só para quem não conhece o trabalho, a Sandra trabalha ainda até hoje numa unidade de menores infratores do Rio de Janeiro, em Belford Roxo. E quando ela fala da unidade, esse trabalho começou de perceber a carência de assistência mesmo. E assistência, não tinha um banheiro para essas mulheres usarem, é isso? Essa história é muito legal. A questão, Cláudia, é que não tem nada, não tem nada para essas famílias. Eu costumo dizer que já não tem nada para nós servidores, que dirá para essas famílias. Então, como eu estava falando, eu trabalho na unidade, vai fazer 26 anos agora que eu trabalho na unidade. E aí, em Belford Roxo, eu trabalhei no antigo Instituto Padre Severino, que hoje é o Dom Bosco, e eu sou cozinheira da unidade. E eu vi essa carência dessas famílias chegando, muitas desmaiando, muitas assim com fome, a questão da fome. Eu vi mães machucadas nessa fila e a gente passa observando essas coisas todas, né? E eu me coloquei no lugar dessas famílias, dessas mães, né? Principalmente as mulheres, porque vinham de lugares tão distantes, tão longe, e não tinha sequer um banheiro para essas mulheres se trocar. A questão de muitas viajavam durante a noite, chegavam, às vezes, queriam ir no banheiro, tomar um banho, né? E isso foi me incomodando muito, mas, ao mesmo tempo, acaba que a gente não quer fazer um trabalho desse, porque são pessoas difíceis de lidar, sabe? São muito desconfiadas, né? Mas eu falei, não, vamos lá, vamos fazer, vamos ver o que dá para fazer. Aí, depois de um certo tempo, que eu fiquei muito doente, e eu vi que isso é uma missão, que eu acredito que todos nós no mundo temos uma missão, nós não estamos aqui por um acaso. Então, eu vi essa necessidade de eu e mais algumas amigas, da gente estar dando um apoio a essas famílias, a essas mulheres. Eu estou falando da questão da mulher, sabe? São muito fragilizadas, as mulheres, a maioria que vai visitar lá são mulheres, os pais quase não aparecem. Não tem homem, né? Muito difícil ter homem. E esses dias eu estava fazendo uma pesquisa lá, que a maioria são mulheres solteiras, ainda comentei com algumas assim, nossa, é raridade ter mulher casada nesse meio aqui. Aí uma delas falaram para mim assim, Sandra, nesse momento, os pais se mandam, vão embora, larga tudo para mim, larga tudo para cima da gente.
Nós essa somos os divisão tão chefes. desigual, né, Sandra, de que essa Sim, ideia machista de que as mulheres é que tem que ter o é cuidado dos isso, filhos, né? exatamente, Como exatamente. se os pais não tivessem nada a ver. Você sabe que eu tenho uma amiga que também conversou comigo aqui, ela trata muito com pessoas com deficiência física, e essas pessoas, e também é muito comum um relato de quando nasce um filho, uma filha Sim, com sim, deficiência, eles sim, abandonam a mãe. sim, sim, sim. Ainda fala assim, o filho é teu. Ela fez sozinha, o filho é seu. Aí eu fiquei vendo isso lá, que a maioria são mães solteiras, estão sozinhas nesse momento mesmo, sabe? É Deus e elas, e vamos embora. E os pais sumiram. Até que um dia desse eu conversei com um pai lá. Eu achei até surpreendente o pai chegar e conversar comigo na questão. Ele falou assim: eu só estou vindo porque eu estou de férias. Porque se eu falar no meu emprego que eu tenho um filho preso, eles me mandam embora. Então tem essa questão também, né? É o preconceito, né? Mas Preconceito voltando só também. para o comecinho da casa, que a história é bárbara. O começo da casa realmente foi embaixo de uma barraca. Foi numa barraca. Vamos embora conversar com essas mães, dar um lanche para essas mães, mas no início foi muito difícil, que elas não aceitavam lanche, elas não aceitavam tomar nada, porque elas tinham medo. Ainda mais que elas falavam, vocês aqui nos dando café, lanche de graça? Não, não, não. E elas ficavam meio desconfiadas. Foi aonde, como no início eu também falei, que eu vim de uma glicose, que fui em 1020 para o hospital, quer dizer, eu sou um milagre. Aí eu perguntei para Deus o que era para eu fazer. Eu e mais um grupo, hoje nós estamos em 40 voluntários. Graças a Deus, hoje nós temos uma casa onde podemos acolhê-las, onde elas podem tomar um banho, onde elas podem tomar um café, onde elas podem ser abraçadas, onde elas podem contar as suas lutas, onde nós podemos chorar juntas, rir juntas, sabe? É muito bacana o trabalho. Eu sou suspeita em falar, né? Não, mas eu não sou suspeito, posso falar. É muito bonito. Hoje você dá uma assistência que até tem médicos, né, voluntários, tem Tenho, dentista, tem tenho, tenho. algumas coisas que o Estado não consegue prover, né, Sandra? É muito bacana essa Não, iniciativa, não, não? não, 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 não. O Estado não consegue. Até agora eles estão me apoiando melhor um pouquinho, sabe? Depois do Mas prêmio. depois do prêmio. Depois do prêmio. Mas no início foi muito difícil, porque eles não entendiam o trabalho. Assim, Cláudio, que a gente entra no Estado, quando eu fiz o concurso, aí nós fazemos tipo um curso de um mês mais ou menos. E o que mais se fala nesse curso é da gente não se aproximar dessas famílias. Não se aproximem dessas famílias. Então, quando eu idealizei a Casa-Mãe, eu fiquei pensando nisso. O que se pode acontecer de eu me aproximar dessas famílias? Mas, gente, não tem como não ouvir o outro, não tem como não sentir a dor do outro, entendeu? E tratar o Eu outro como gente, né, Sandra? Exatamente. Eu falei, por que não pode, que eu não vou poder falar com essas mulheres, abraçar essas mulheres? Essas mulheres são doentes, e a maioria são mulheres negras. A maioria são mulheres negras da comunidade, favela, entendeu? É a mesma dor que a gente sente. As pessoas acham que os favelados não têm sentimentos. As pessoas da comunidade não têm sentimento, que não choram. Cláudia, elas são muito maltratadas. São muito maltratadas, você não tem noção do que essas famílias escutam. Eu Você deve fico ter vendo. escutado muito aquela coisa, só tem mãe de bandido aqui. Sim, 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 sim. É por aí mesmo. É por aí mesmo. É mãe de bandido, é sangue de Cazuza, né? Essas palavras assim, morcego, é assim que são, que são chamados os adolescentes, entendeu? E essas famílias também, elas pagam a pena junto com os filhos, elas são julgadas junto com os filhos. Mãe, família de bandido, bandida sabe? E muitas das vezes, Cláudio, é uma família como a minha, como a sua, sabe? Eu fiquei vendo que ninguém cria filho para ser delinquente, ninguém.
Nós botamos nossos filhos no mundo para que eles venham ter o melhor, as coisas melhores. A gente se esforça, a gente se mata para que nossos filhos tenham o melhor que pudermos dar. E eles escolhem, é uma escolha deles, entendeu? Ele é adrenalina, é alguma coisa que ficou lá atrás que a gente não pode captar, onde foi que eu errei, onde, sabe? Então, quando eu vejo filho de um juiz, porque tem filho de juiz também lá, tem filho de um PM, tem filho de um bombeiro, sabe? Eles idealizaram isso para a vida dos seus filhos? Não, gente. Então, nós temos que nos colocar no lugar do próximo. A unidade continua funcionando, mas as visitas não mais, né? Não, não, mas aí elas vão até a porta levar os pertences dos filhos dela. E eu estou lá nessa condição também, a casa abrindo para entregar a cesta básica delas, que eu estou com A as casa cestas abre lá. de quartas e sábados, é isso? Quartas e sábados, então. Então, quarta de sábado, de 10 até umas 2 horas, até as 14 horas, eu estou lá para a entrega dessas cestas. Cláudio, nesse momento, eu fiquei vendo, perguntei na unidade, tem alguma coisa, alguma cesta para essas famílias? O Estado se preocupou, pelo menos nesse momento, porque a maioria dessas mães, elas são camelôs. É camelô, empregada doméstica, a maioria. Então, o Estado se preocupou em dar uma cesta básica, um kit de higiene? Não, Sandra, ninguém se preocupou com isso. Poxa, o Estado, que tem tanto que pode fazer, não faz. Aí foi onde eu me mobilizei com as amigas. Gente, eu preciso de cesta básica para essas famílias. Cláudia, é horrível uma mãe chegar lá na porta da casa e perguntar assim, Sandra, você tem 1 quilo de arroz? Tem uma mãe lá que tem 10 filhos, 10. Eu fiquei surpresa com ela quando ela chegou lá e falou assim, dona Sandra, eu tenho 10 filhos. Naquele dia que a senhora me deu aquelas 2 caixas de legumes, aquelas comidas, foi uma festa na minha casa. Eu consegui ganhar dos 320 cestas. 320 cestas. Eu já consegui abençoar para mais de 100 famílias. E assim, tem as outras amigas parceiras também que trabalham em outras comunidades e Sandra, socorro, estou precisando de cesta, me ajuda, e uma vai ajudando a outra. Aí tem as amigas de Jacarepaguá, Sandra, estou mandando tantas cestas para você. Então, cada família... Porque a cesta que vem, Cláudio, não é a cesta. É uma cesta assim para uma semana. Então, quando chega uma mãe que tem 10 filhos, eu vou dar uma cesta? Não dá, né? Não dá. Eu dou logo umas 2, 3. Leva, porque quem tem fome tem pressa. Então, leva, porque vocês custam a vir aqui pegar a cesta. Então, para você que sai vamos supor, de Campo Grande até a unidade, dá mais ou menos umas 2h30. E agora com essa questão também do transporte, não ter ônibus. Tem uma mãe que vem de Itaguaí, é longe pra caramba. Ela pega 4 conduções para chegar até a unidade. Aí, quando chega lá na unidade, está cheio de fome, sabe? Cheio de sede. Dona Sandra, tem um banheiro? Cláudio, o que mais é a necessidade dessas mulheres é um banheiro. Então, mas você estava me contando, quando a gente encontrou, que as pessoas ficam na fila, às vezes, horas para fazer as visitas e não tem um banheiro para usar. Né? Sim. Mas é um desprezo, um descaso, né? Isso. No início era assim. No início, quando nós começamos esse trabalho na unidade, a unidade tinha 400 e poucos adolescentes, num local que é para não estourando 150. Então, você tem noção da superlotação que era? Se aquilo explodisse, aquela unidade, numa rebelião, não ia sobrar ninguém, sabe? Porque somos poucos funcionários para isso também, porque o Estado economiza nisso aí também, sabe? É tipo assim, 50 adolescentes para um agente, entendeu? Então, tinha muita gente, muitas mulheres. E elas marcavam as suas chegadas com um pedaço de pau,
com pedra e com sacos de lixo. Era a condição delas ali. Então, se chegasse alguém na unidade, na porta da unidade, que não sabia o que era aquilo, aquelas demarcações ali, e tirasse dali, elas apanhavam, sabe? Então, eu vi muito isso dessa questão delas, às vezes, entrar com um corte na cabeça, sangrando. É uma situação muito humilhante, sabe? Muito humilhante, que o Estado pode amenizar isso, pode tirar isso. Nós conseguimos não ter mais isso na porta. Hoje, a unidade teve a consciência de distribuir senhas. Então, distribui senhas para elas agora. Elas vão até a porta, pegam a senha e vêm para casa, fica sentadinha lá na casa, ali a gente conversa, ali nós fazemos palestras, ali nós ouvimos um pouquinho elas ali, as suas histórias, as suas aflições. Pô, tem cada história assim, tremenda, sabe? Na maioria das vezes, a gente não quer entender, a gente não quer sentar perto de uma pessoa dessa, sabe? O preconceito é muito grande. Mas A gente essas não está pessoas... aberto para ouvir, né, Sandra? Não. Mas essas famílias têm muita história para contar. Tem muita história, tem muita coisa para nos ensinar. Eu saio de casa achando que eu vou lá estar passando para elas. Acaba que elas é que passam muita coisa para mim. Hoje eu vejo um mundo tão diferente, umas coisas tão diferentes. E eu me emociono muito quando eu falo da casa. E eu vi a história de uma mãe, e depois ela voltar lá para agradecer, de falar para mim assim: Dona Sandra, o quanto que essa casa me mudou. Tem uma dessas mulheres, né? Que o sonho dela era estudar, voltar a estudar. E lá na casa, o que mais a gente estimula, enfatiza mesmo, gente, sonhe e realize. A casa era um sonho. Dá medo? Dá sim. Mas siga, vá em frente. Nós nunca estamos sozinhos, nós sempre temos um parceiro para estar nos incentivando, né? E essa menina, ela disse que o sonho dela era ser enfermeira. E hoje ela está fazendo enfermagem, sabe? Dona Sandra, voltei para dizer que eu estou fazendo enfermagem, voltei. Assim, cada história é bacana, sabe? E de nós ensinarmos a ela que de uma garrafa de cloro, elas podem fazer 2, 3 e vender para ter seu dinheirinho para ir até a unidade. Quando eu conheci você, que foi na noite lá do Prêmio Cláudio, a frase que me chamou mais a atenção foi de você falar que o que você mais fazia na casa-mãe era abraçar as pessoas, né? Não só o abraço físico, mas como o carinho que você podia dar para essas mães, para essas tias, para essas avós que iam visitar os seus parentes lá na unidade. E agora eu fico pensando que a gente está vivendo esse momento da Covid, dessa doença, e é um momento que a gente não pode nem abraçar as pessoas, né? Mas eu sei que você dá um jeitinho de abraçar, mas de outro jeito. Aí elas chegam lá na casa, né? A gente encosta, né, o cotovelo, né, que é agora a nossa saudação, né? E a gente ri, e elas ficam falando para mim, sempre a senhora está nesse carinho aí, né? De nos receber, porque realmente agora a casa tinha que estar fechada, né? A questão é essa, porque elas chegam e querem abraçar, e eu sinto-se abraçados. Eu já falo de longe, sinta-se abraçadas. E a gente começa a rir, dali elas começam a contar, tem o distanciamento, de vez em quando elas chegam
Dona Sandra, o abraço da senhora é muito diferente. Eu falo, então sinta-se abraçada, nesse momento não dá. E para a gente também é muito difícil, porque é no abraço que a gente se comunica realmente. É no abraço que a gente chora muito. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que a Covid tá impactando as comunidades de verdade, né? A gente sabe que tem uma desigualdade social enorme, né, Sandra? E embora a doença seja democrática, no sentido que qualquer um pode ficar doente, a gente sabe que onde as comunidades são mais carentes é onde estão as pessoas que estão mais expostas à doença, não tem tantas condições de higiene. Eu queria que você comentasse um pouquinho Sim. como é que você está vendo esse momento em relação à doença nas comunidades. Cláudio, eu vou te falar a verdade, nas comunidades nem entram esse tipo de ajuda. Se não for, no caso, assim, no meu caso, eu estou ali, no Bom Pastor, Belfor Roxo, Baixada Fluminense, nada chega na Baixada. Lá no Rio de Janeiro, eu estou na Baixada, Rio de Janeiro. Então, as grandes comunidades que tem lá, têm essas ajudas, porque tem nome. Então, Baixada Fluminense, comunidades carentes, aqui tem muita. Na Baixada, eu vou te falar mesmo, Baixada Fluminense não tem vez. Nada aparece, é como se nós não existíssemos, se não fosse Casa-Mãe, se não fosse algumas mães de luta, algumas outros movimentos sociais aqui que se coloca na linha de frente, tem não. Então, nesse momento, a gente vê realmente essa desigualdade, sabe? Pobre, elite, pobre, negro, favelado, não tem vez. Então, nós assim, nos mobilizamos, tem Odara, que é cultura também, que coisa com negros, em Curicica, tem a Mar também, em Curicica, então a gente se movimenta, se junta, vamos lá, tem o Movimento Caxias, então nós estamos articulando. Eu fico em casa, mas eu fico nervosa, porque uma me liga, Sandra, estou precisando disso, Sandra, estou precisando daquilo, comunidade, lixão, não sei se você já ouviu falar do lixão em Gramacho, em Caxias, que é um lixão tão famoso, sabe? Então, lá, o pessoal está tudo passando por uma necessidade imensa. Aí eu tenho uma conhecida pastora que lida ali, ainda tem o tráfico local, que muitas das vezes não deixa o trabalho ser feito também. Tem toque de recolher, 8 horas da noite, eles não querem ninguém na rua, não pode sair, não pode sair da comunidade, tem que usar máscara, muito de nós não podemos entrar também por essa questão. Então, quer dizer, mudou muito a vida da população, mudou muito na comunidade, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas passando necessidade, que a maioria, como eu te falei, é empregada doméstica. Tem empregada doméstica que nem para casa está indo, que os filhos estão em casa sozinhos, sabe? Porque tem patroa que não deixa, tem patroa que já falou, se for em casa, está desempregada. Aí a pessoa, eu acho isso um absurdo, mas... Falta de sensibilidade, né, Sandra? Sim, como se só essa pessoa tivesse família, né? E a empregada não tem família. Não tem família, sabe? São essas coisas que eu estou te falando sobre a questão do negro. Na verdade, a escravidão, nesse caso, não acabou, né, Sandra? Não acabou, não. Cláudio, tem casa de família que a empregada doméstica não pode comer a mesma comida que os donos da casa. Não pode comer no mesmo prato. Eu acho o fim do mundo, em pleno século XXI, que isso ainda exista. Eu falando assim, é surreal, né? Quando chega uma mãe lá na casa contando um negócio desse, né? Ela falar para mim assim, Sandra, se eu comer lá, eu sou descontada. Mas se você passar a noite na casa, você trabalha, sabe,
a noite toda, se bobear. A pessoa que é um papel higiênico te pede, você não tem o direito de descanso. Eu falo isso para você porque eu já passei por isso, sabe? É muito desigual. O salário é mínimo dos mínimos, tudo é muito descontado. Muitas das vezes atrasam até o seu pagamento, seu salário, sabe? Então, quer dizer, aí nesse momento eu estou vendo essas mães que não podem ir para casa, seus filhos em casa, porque se for, vai perder o emprego, Não, a gente não pode ser contaminado. Eu vejo também a questão de... Ai, agora até me perdi. São tantas coisas que são surreal que a gente até se perde assim, nesse momento de... famílias também que se sabe que o filho está lá preso, perde o emprego também. Então, nós estamos passando por um momento bem esquisito mesmo. Escravidão ainda existe. Você comentou comigo, Sandra, e eu nunca esqueci que você me perguntou se eu fazia ideia do que passava, o que os negros passam em termos de racismo, principalmente a mulher negra, né? E eu dizia para você, olha, eu não vou conseguir saber nunca. É claro que a gente quando está aberto a escutar os relatos, não dá para a gente negar não só essa desigualdade, como o racismo é muito forte no Brasil. E imagino que só quem pode sentir na pele pode falar com propriedade. Eu só tenho a obrigação de fazer duas coisas: de escutar, número um, e de tentar fazer alguma coisa para mudar isso, né? Eu acho que quando você fala dessa história de que as mães estão agora, essas empregadas estão dentro de casa, não podem nem sair, me dá uma tristeza, porque eu acho que, quer dizer, não só como ser humano, mas é triste ver como essa doença deveria abrir os olhos das pessoas no sentido de a gente ser mais solidário e de perceber as dificuldades e as desigualdades, enfim, saber como é que eu posso fazer melhor para quem está do meu lado, né? De fato, a gente vê inúmeros exemplos positivos, mas a gente vê ainda esse tipo de comportamento na sociedade que é lamentável, né, Sandra? Não pensar que essa pessoa que está ali dentro da casa está deixando os seus filhos, ela precisa também... os filhos dessas pessoas também são gente, também precisam do apoio da mãe, enfim, é uma atitude mesquinha, não tem, como você falou, não cabe no século XXI mais, né? A gente sabe, infelizmente, vivemos uma escravidão no Brasil que acabou na lei em 1888, mas ela permanece muito presente e cabe a gente tentar mudar isso. Eu falo isso... Agora eu falo como um branco, mas dói em mim demais saber que a gente não consegue, no pleno século XXI, perceber o próximo como ser humano, né? E perceber que a desigualdade não é boa para ninguém. Como é que as pessoas conseguem dormir achando, para mim está legal, mas... Se para mim tá bom, mas tem um monte de gente que não tá legal, não tá bom para mim, né? O que eu posso fazer para mudar isso, né? Como é que eu posso tomar... A gente talvez não vá mudar o mundo, mas eu tenho certeza que o teu exemplo lá na Casa Mãe é um bom exemplo de como a gente pode transformar quem está do nosso lado. Agora, se a gente não consegue transformar nem a gente mesmo, nem a gente, nas nossas atitudes individuais, como é que a gente vai transformar o mundo, né? A sociedade? É verdade. Assim, quando eu falo para você que a situação do negro, da mulher negra, é muito difícil, eu falo para você, pelo menos o olhar de um bom dia para os negros, sabe? Parece que nós somos doentes, que nós temos uma doença contagiosa, sabe? Você passa, muitas das vezes, do lado de um branco, já te olha com desconfiança, já te olha como
você é um bandido, você é assim. Nós negros, quando você entra, vamos supor, no mercado, no meu caso, te olham assim com um olhar de que bandida, sabe? Geralmente vem uma pessoa atrás de você, sabe? Te olhando para ver se você vai roubar alguma coisa, vai botar as coisas na bolsa. Você entra numa loja de departamento também, é uma pessoa atrás de você, sabe? E então isso realmente é muito esquisito, enjoado, essa questão de você não ter essa liberdade igual o branco. Quando eu falei para você da questão do dia do almoço lá, que eu fui almoçar contigo, você não percebeu, mas a maioria ali estava nos olhando como quem diz assim, você é branco, branco, branco. E uma negra não vê esse lance de amizade que uma pessoa branca pode ter, uma amizade com uma pessoa negra. O mundo não tem essa coisa, acha que o preto é empregado do branco, o preto não estuda, o preto não tem como pensar, como eu te falei lá no Prêmio Cláudia, daquele senhor que veio me perguntar se essa ideia partiu da minha cabeça. Era uma ideia tão boa, né? Como é que poderia ter saído da sua cabeça? Saído de uma cabeça de negro. Pois é, porque é como se o negro não tem inteligência. Eu estava vendo um vídeo com o Reinaldo Bugarelli, que ele falou. O Reinaldo é maravilhoso. Sim, você viu que eu gostei muito da fala dele, quando ele fala que a mulher negra é como se nós não pensássemos, como se nós não pensássemos, que as pessoas têm ainda essa coisa de que a mulher negra é para cama, sabe? Porque tem aquela questão de que a mulher negra é ótima na cama, você sabe, tem isso, né? Aquela coisa do Casagrande sem sal ainda, né? Da mentalidade de 3, 4 séculos atrás, né? Sim, exatamente. Tem a questão de que a mulher negra é só para lavar louça, ser empregada doméstica, babá, entendeu? Então você vê a maioria das mulheres negras. Quando você vê uma babá branca, as pessoas ficam até assim, né? Você babá, não é babá, é babysitter. Sabe? E o salário da mulher branca é maior do que da mulher negra, sabe? Ou seja, a branca é babysitter, a negra é babá. É babá. Exatamente, entendeu? No caso, hoje, um dia desses eu estava entrando aqui no condomínio, encontrei uma conhecida que falou para mim assim: oi, Sandra, tudo bom? Eu falei, tudo ótimo. Aí ela falou, você está trabalhando aí agora? Você está vendo? Quer dizer... E olha que não é um condomínio de luxo, né, Sandra? Não, mas você vê que o preconceito está em todas as camadas da sociedade, né? Sim. E, Cláudio, um dia desse eu fui numa loja comprar algumas coisas até para o meu filho uma vez, e quando chegou na loja, eu falei para ela assim, eu estou levando muita coisa, eu quero fazer um crediário. Aí ela foi e falou assim, tá bom, me dá o seu contra-cheque. Quando eu apresentei o contra-cheque para ela, ela olhou bem para minha cara e falou assim, você ganha tudo isso? Você ganha tudo isso como cozinheira? Aí eu fiquei olhando para ela e falei assim, por quê? É impossível? Ela, nossa, mas você ganha muito. Eu falei, você ainda está sendo indelicada. Você ainda está sendo indelicada. Você tem que ver meu contra-cheque, pegar, fazer a ficha e sem comentários. Mas, Sandra, você sabe que você tocou num ponto muito importante, né? É como as pessoas aqui não percebem que essa desigualdade, ela é tão injusta no sentido de que quem tem todo trabalho é trabalho, a gente não valoriza o trabalho de algumas profissões, né? E agora a gente está vendo que se a gente não tem essas profissões, as coisas não funcionam. Estava conversando outro dia com uma CEO, né, presidente da empresa aqui, eu falei, olha, a gente tem que parar para pensar
que se a sala do presidente não estiver limpa, ele não consegue trabalhar. Sim, Né? sim, Agora, por que sim. ele tem que ganhar 100 vezes mais do que o cara que limpa a sala? Essa que é a questão que a gente não percebe, esses privilégios que a gente tem e que a gente quer manter para o resto da vida. A gente não quer abrir mão de nada para melhorar um pouquinho a condição de quem está do nosso Sim, lado. sim, Né? sim, sim. Essa desvalorização de quem faz o trabalho, a doença Já agora falhou. mostra que a gente depende de todo mundo. Se faltar um pedacinho, Sim, se sim, faltar alguém, as coisas não funcionam. Né? Então, sim. eu espero que para muita gente mesmo seja um momento de reflexão importante para a gente quebrar esses preconceitos, para a gente pensar de fato como é que a gente pode ser melhor como indivíduo e como é que a gente, sendo melhor como indivíduo, a gente vai transformar essas coisas, né? Nós, seres humanos, nós somos muito egoístas. Nós só pensamos no nosso umbigo, sabe? Nós estamos sempre na nossa zona de conforto. Nós temos que sair um pouquinho para ver o outro. Vamos olhar o mundo, vamos ver, vamos entender o porquê que você está aqui, qual é a sua finalidade aqui. Se cada um fizesse um pouquinho, Cláudio, nosso mundo estaria bem melhor. Se cada um fizesse essa parte agora nessa pandemia, nós já estaríamos lá na frente, essa doença já teria sido ido embora, não totalmente, mas estaríamos melhor do que estamos agora. Nesse momento, eu estou vendo um país se afundando, um Brasil indo embora, coisas que nós conquistamos, valorizamos, indo embora, se acabando, sabe por quê? Por causa de política, sabe? Por causa de egoísmo de alguns, sabe? Porque querem encher os seus bolsos, sabe? E o povo que se dane, o Brasil que se dane. Quer dizer, isso é maldade. Isso é muito ruim. Então, colocar a política acima da vida das pessoas, sim, né, Sandra? sim, Isso sim, 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 é sim, muito sim. triste. É muito, muito triste um negócio desse da pessoa ver o país indo embora. São muitas pessoas na linha de frente levando essa doença para dentro das suas casas, das comunidades. Gente, e um absurdo, um absurdo, absurdo, absurdo. O prêmio Cláudia, para mim, assim, abriu minha mente para muitas das coisas. Sabe por quê, Cláudia? Eu queria ficar escondidinha lá no meu canto, sabe? Eu queria, vou ficar escondido aqui, dando um almocinho, mas Deus me chamou para coisa muito maior, para coisa E muito maior. também, e você falou uma coisa há pouco, né, de vamos dar um bom dia para alguém, um bom dia faz a diferença. Lógico que faz a diferença, não vou nem Sim, discutir. Olhar para quem está do sim, lado, olhar sim, faz a gente, faz diferença. uma diferença incrível. Quando Mas você. vamos fazer Aí eu mais do fico. que isso, né, Sandra? É muito pouco. É muito pouco, dá para fazer. Eu estou falando, eu estava comentando, quando eu falo para as meninas, a questão de roupa. O negro veste. Se, ó, eu, mulher negra, se eu for ao banco de shortinho curto, camisetinha e chinelo de dedo, o segurança lá atrás de mim. Eu negra. Agora, a branca, quando vai, nossa, abrem a porta para a branca. Às vezes é ela, ela que vai essa praia, não. Então, quando eu falo lá em casa para as mães, quando vocês forem ao banco, procurem não ir de shortinho, de camisetinha, de chinelo. Vá bem arrumada, vá muito bem arrumada. Para vocês verem o tratamento como é diferente. Vocês, às vezes, vão lá para pegar R$ 1, mas o tratamento é completamente diferente. Quando eu vou ao banco, eu vou de salto, eu vou de vestido, eu vou de bolsa, eu vou toda chique no banco. Vou direto para o gerente. E as pessoas ficam rindo. Eu falei, claro, eu vou enfrentar essa fila toda? Não, é diferente. Agora, aí eu já mostro quando a gente vai de uma roupa mais simples. Aí chega lá, ele já monta direto eu ir para a fila. Não, eu quero falar com a gerente. Aí me olham assim, falar com a gerente? Sim, eu quero falar com a gerente. Então, Não pode. não pode, mas é assim, cara. Mas infelizmente o nosso mundo, o nosso Brasil,
É assim. E você sabe que quando eu falo que a gente só tem que ouvir as histórias, de novo, eu como branco não vou perceber, como você falou, a gente estava lá almoçando, eu não percebi nada diferente, eu estava almoçando com uma amiga. Então começa a... Então, Sim, mas assim, começa a pensar. mas a gente tem que, não, mas a gente tem que ouvir as histórias, né? Quantas histórias eu já não ouvi das mães negras, né, que falam que tem que ensinar o filho, olha, quando você sair para comprar alguma coisa, Sim, carrega sempre a nota fiscal, porque vão te sim, pedir a nota o tempo todo. Pergunta para mim quantas vezes pediram para eu mostrar uma nota fiscal na minha vida? Nunca. nunca, nunca. Meu Agora, filho, se eu achar que se eu partir do meu lugar aqui e achar que não existe racismo, que essas coisas não existem, mas eu não sou negro para saber. E por mais, sim, e por mais que eu ache que eu não seja racista, porque a gente briga eu brigo com o machista, com o racista, com todo isso que você pode imaginar, porque ele está dentro de mim lá. A gente tem que prestar atenção para não ser. Mas por mais que eu ache que eu não sou racista, eu não tenho direito de imaginar que essas coisas não aconteçam sim. com os negros todos os dias. Eu não sei o que é andando na rua, Sandra, ter medo da polícia me parar para me dar uma blitz. Eu não sei o que é isso. Mas se você Pois é. tem esse medo, eu tenho obrigação de acreditar que isso acontece o tempo todo. Acontece, Cláudio, o tempo todo. O tempo todo. Meu filho é um negro bonito e eu tenho que falar para ele. E o sonho dele antigamente era fazer tatuagem, brinco e usar o cabelinho assim enroladinho. Eu falei, não, não vai. Não vai, porque se você fizer um negócio desse, você pode ser morto, você pode ser confundido, porque negro é bandido, revistado nessas blitz aí, não. Não, não. Então você vai andar Tem sempre que com seu andar cabelo. tem que andar Sim, no melhor padrão possível no só para melhor mostrar padrão que é mais possível. gente, né? Olha só. Exata, exatamente, entendeu? Então, quer dizer, você não. O negro não pode, tipo assim, valorizar suas raízes, ter seu cabelo afro, ter seu cabelo isso, porque até mesmo a mulher negra, se você for fazer uma entrevista de emprego, seu cabelo não for no padrão da empresa, você não fica. Ah, esse cabelo desse jeito, ah, isso aqui. Eu estou falando isso para você porque o meu maior sonho na vida era ser secretária. Era ser secretária. E eu fiz o curso técnico durante 1 ano e meio, e eu no curso era uma das melhores estenógrafas na época. E por eu ser uma das melhores, eu fui direcionada para trabalhar até numa multinacional. Depois dessa experiência que eu tive lá, eu nunca mais quis, nunca mais quis. E quando eu cheguei nessa multinacional, a pessoa que me entrevistar era um branco, me lembro como se fosse hoje. Na época eu tinha mais ou menos 22 anos. Fui toda arrumada, como toda secretária tem que ir, né? Quando eu cheguei lá, ele me olhou de cima e embaixo, fez a entrevista comigo, viu notas, tudo no curso que eu estava fazendo, e ele ligou para uma pessoa e falou para a pessoa assim, o currículo, né, que ele falou, o histórico dela é bom, ela tem umas boas notas, mas ela é negra. Ela é negra, ela é negra e ela é mignon. Aí a pessoa lá falou que era para me dispensar. Dispensa. E ele virou para mim e falou para mim assim: não foi dessa vez, porque a secretária é o cartão de visita de uma empresa. Imagina como é que eu saí de lá? Sou privilegiado de Hum, conhecer pessoas muito boas também. e Você falou do Reinaldo, que é um amigo, mas enfim, eu conheço muitas pessoas que estão de fato interessadas e trabalhando e fazendo um trabalho maravilhoso para mudar tudo isso que a gente conversou aqui.
Sim. A gente sabe que não é rápido, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que, às vezes, as vitórias demoram mais para chegar, mas, de fato, eu acabei, com o passar do tempo, me cercando de pessoas muito, muito, muito boas e que me ensinam o tempo todo, e você faz parte desse rol de pessoas que também me ensinam o tempo todo. Então, eu acredito muito, talvez não tanto em todos os seres humanos, mas ainda acredito sim que tem muita gente que está nessa vibração boa e fazendo coisas para a gente mudar essa realidade, para a gente acabar com o que de fato só faz mal para muitas pessoas, né? Para a gente lutar contra homofobia, para a gente lutar contra o machismo, para a gente criar oportunidades iguais mesmo para homens e mulheres, para que a gente possa dar acesso para as pessoas com deficiência, enfim, que a gente possa de fato construir um mundo onde todo mundo possa ser só ser humano. Então, assim, eu fico muito grato de poder estar compartilhando essa história de gente que tem muito valor, de gente que luta com muito mais dificuldade do que as dificuldades que eu enfrento. Hoje, a única coisa que eu faço de verdade é tentar utilizar um pouco uma condição de privilégio que eu tenho para poder transformar um pouquinho quem está do meu lado, né? Numa proporção muito menor, por exemplo, do que o trabalho que você faz aí na Casa Mãe, e que eu estava louco para compartilhar um pouco com as outras pessoas também, para que as pessoas possam. Eu sei que o prêmio te deu mais visibilidade, mas que as pessoas possam conhecer também o ser humano que está por trás do prêmio, o trabalho que está por trás do prêmio. E eu tenho uma esperança, pelo menos, que se a gente não vai mudar tudo de uma vez, a gente consegue construir um mundo melhor para o seu filho, para suas filhas, para minha filha, enfim, que a gente consiga, sim, nem que a gente vá colocando um tijolinho, depois coloca o outro, depois coloca o outro, como você fez lá na casa, né? Que era uma barraca, de repente virou uma casa, né? Eu acho que é um pouco isso. Não desista nunca, continue fazendo. Você vai sair do trabalho da unidade, porque logo eu sei que você vai se aposentar, mas eu sei que o trabalho tanto da Casa Mãe quanto o trabalho todo o trabalho de liderança comunitária que você faz hoje faz muita diferença, sim, na vida das pessoas. E antes de terminar, eu quero que você se despeça aqui com uma mensagem bacana que eu sei que você tem, mas que acabe logo essa Covid para que você volte a abraçar de verdade as pessoas. Eu fui abraçado já por você e posso garantir que o abraço é diferente mesmo. Poxa, Cláudio, assim, eu fico muito feliz, né, de poder estar participando hoje com você, estar contando um pouquinho mais da história da casa, né? É muito gratificante falar da casa, cada dia uma experiência nova, né, ali na casa. Olha, valeu essa conversa maravilhosa que nós tivemos agora de manhã. Valeu, e com certeza não vai ser a última, né? Isso. E sabe que o gostoso nessa conversa é que as pessoas vão poder refletir um pouquinho, quem ouvir essa história. Vão ter um olhar diferente para essas famílias, vai ter um olhar diferente para essas pessoas, porque somos humanos, temos sentimentos. É isso que foi gostoso nessa conversa, porque assim, muitas pessoas nunca pensaram assim, família de menores em conflito com a lei, famílias, vamos botar entre aspas, de bandido, sabe? Mas
Por trás de cada família, de cada mulher, tem uma história. Acho que muitos que vai te escutar nessa nossa reunião aqui, não parou ainda para pensar naquela mulher que fica lá na porta, naquela mulher que está dentro de casa, que tem família, que tem filho, que precisa ir ver seus filhos, sabe? Nesse momento, se você sair, você não volta mais, você está desempregada, você está isso. Eles estamos todos no mesmo barco. Nesse momento, estamos no mesmo barco, com pessoas que estão pegando Covid com um alimento que pede na rua e entra dentro de casa. O entregador vai entregar suas compras, muitas das vezes já quer tudo aquele vem no saco contaminado, sabe? Entendeu? Então, a gente temos que ter fé. Mas é isso. Eu acho que todo mundo pode mudar. Tenha certeza. Sim. A gente já conversou antes. Não foi sempre assim. Tem um monte de coisa que eu também não enxergava. Mas o mais bonito da vida, eu acho que é a gente saber que a gente pode aprender o tempo todo, que a gente pode mudar o tempo todo. Nunca é tarde para mudar. E eu agradeço demais pelo teu tempo. Quem teve a oportunidade fui eu de bater esse papo, te agradeço demais e espero que logo, logo a gente volte a poder se abraçar, para você abraçar todas as suas filhas que estão lá na casa. Isso. Tá bom, Cláudio. Um Muito beijão para obrigado, você. Tudo de bom. Joia.